Né, viu? Né, viu? O direito seu tem que estar garantido, né, pra aquecer? É? Tem que aquecer com o direito garantido. Como é que vai aquecer sem água? É? E vivendo num buraco feito, hein? Então o que aconteceu com os Tupinambá é que durante muito tempo eles foram, de certa forma, obrigados a estarem escondendo essa sua identidade, de uma certa forma, colocaria entre aspas escondendo, porque eles todo o tempo praticando a cultura, mas não de uma forma aberta, não se expondo para a sociedade, por conta de toda essa violência, preconceito, coisa que a gente vê até hoje aqui. Há pouco mais de uma semana, uma liderança do povo indígena Tupinambá da Serra do Padeiro foi assassinada dentro dessa questão da disputa pela terra aqui na região. Mas no começo dos anos 2000, aí, segundo eles narram, com toda a orientação dos seus encantados e numa forma de retomada dessa organização política, esse povo, ele resolve se colocar novamente enquanto povo para a sociedade, se organiza e começa a pleitear todos os seus direitos, né, dentre eles o direito a seu território tradicional. Entre os dias 8 e 11 de dezembro, na Serra do Padeiro, território indígena, localizado na cidade de Borarema, foi realizado um seminário com a juventude indígena Tupinambá e a Rádio ESC foi conferir o que estava rolando por lá. A gente já tem uns 6 meses na organização, né, desse seminário. O intuito é o quê? Fortalecer a juventude em termos de organização e mostrar para eles, né, a importância de saber tanto dos direitos, né, enquanto indígena, quanto dos seus deveres. E aí a gente percebe que a juventude, ela está querendo esse interesse, né, pelos seus direitos. Por quê? Porque a gente agora, muitos jovens entrando na universidade, né? Muitos jovens da comunidade, inclusive a gente tem até alunos da própria escola indígena, que cursou a escola indígena, que hoje está na universidade. Então pra gente é um avanço, né? A vida toda, quem tem tudo quer tomar o pouco que os outros têm. Então, para não dar o gostinho aí, nós continuamos trabalhando, vivendo, sorrindo para contrariá-los. Só que aqui na região a gente tem uma disputa muito forte, porque a classe política, a classe dos latifundiários aqui da região não quer perder esse privilégio e essa dominação que sempre teve aqui sobre o povo Tupinambá, e isso tem resultado num conflito muito grande. Então a gente tem que conscientizar essa juventude que sai, né? Que ela não perca esse sentimento de pertencimento do seu povo, que ela sai, mas que ela retorne, né, para sua casa. Eu sou do Tupinambá, então cheguei pra te mostrar, segura na missão porque eu vou te abalar. E tem uma outra questão, porque a gente tem uma articulação nacional. Foram feitas alianças nesses últimos governos com o setor do agronegócio, que tem interesse em que essas terras não vão para os indígenas, mas que elas continuem dentro do mercado de terras, ou seja, para pura especulação, ou seja, para a produção do agronegócio, para as monoculturas, que tem tido destaque na exportação, né, no país. Inclusive, o grande argumento do agronegócio é que eles seguram o PIB nacional. Mas, por outro lado, a gente vê também que não há uma preocupação com o direito à alimentação, com a alimentação saudável. A gente sabe que essas plantações monoculturas utilizam largamente agrotóxicos, inclusive que são proibidos em outros países, mas são utilizados em larga escala aqui no Brasil. Hoje eles não pensam nos povos tradicionais, não digo só o indígena, né? Mas todos os povos tradicionais são desvalorizados, né? Eles não estão nem aí, por quê? Porque eles querem cada vez mais gerar o quê? O capital. Todos estão sendo atingidos porque com essas retiradas ilegais de areia, os mananciais estão sendo atingidos, ou estão sendo soterrados, ou estão ficando contaminados. E aí não pode mais aquelas famílias que vêm naquela região consumir a água. Os peixes desaparecem, que morrem, que o rio seca, e os animais daquele lugar têm que migrar para outra região que não conhece por ausência de águas. Então é monstruoso. Isso é muito ilegal, pois não atende nenhum pré-requisito que manda a lei. Que a 169
E a Constituição brasileira obriga que nós índios tem que ser ouvidos, tem que autorizar para isso acontecer, uma vez que nada disso está sendo feito. Mas, infelizmente, os juízes federais têm dado autorização, mesmo o IBAMA suspendendo, o juiz federal autoriza eles continuar ilegalmente usurpando o direito não só dos índios Tupinambá, mas dos animais viverem e das plantas e dos peixes. Então tem uma série de interesses trabalhando nacionalmente contra contra a demarcação das terras indígenas, e sobretudo aqui os Tupinambá, que são um exemplo de luta para todo o país. Eu contava agora há pouco no seminário que estive no Acre e a referência para os índios Caxina lá no Acre eram os caciques Nailton e Babau. Nailton pelo povo Pataxó-Ranran, que depois de muita luta conseguiu que o Supremo Tribunal Federal julgasse a ação de nulidade de títulos concedidos pelo Estado da Bahia sobre as terras dos Pataxó-Ranran, e essa luta aqui de Babau, que se aproxima cada vez mais da vitória, porque os indígenas exercendo um direito já reconhecido, inclusive por tribunais que eles têm, de estarem lutando politicamente, ocupando as terras, retomando as terras que um dia foram deles. Eles têm feito isso e já retomaram quase a totalidade do território, mas enquanto você não tem uma definição, uma declaração oficial do governo brasileiro de que essas terras são terras Tupinambá e que o governo também tem a obrigação de protegê-las, a gente tem essa situação política aqui de instabilidade, muitas vezes, inclusive o próprio Estado brasileiro, mandando a Força Nacional para cá, a Polícia Federal, para cometer barbaridades aqui. A gente já teve casos até de índios torturados aqui por ações da Polícia Federal. Então, a importância da juventude também de mostrar o quanto é importante a gente ter o nosso território nas nossas mãos, para a gente poder, de fato, ter uma educação diferenciada, ter uma saúde. O povo Tupinambá é um povo que sempre investiu muito na juventude, que é quem os Tupinambá sabe que mantém a força da luta. E agora está sendo uma coisa muito boa, que está tendo a união dos troncos, dos CRAs. Então quase todos os CRAs mandou seus jovens para aqui, então isso é muito bom. Que uma batalha aí fica muito mais elegante, com todos os troncos reunidos. E não é cacique nem liderança, é os jovens, é quem depende do território, que está se juntando, pesquisando, estudando, buscando formação. Então a esperança está mantida.